Eita Deus. Você aí em casa, peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Capítulo 2, verso 25. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Antes de começar, eu quero trazer assim um pensamento meu. Não sei se é um pensamento de vocês que vocês têm, mas eu tenho esse pensamento. Tipo, quando chegar lá no céu, eu quero encontrar algumas pessoas que passaram por aqui e conversar com elas. Quem? Adão e Eva, Sansão, Salomão. Sansão principalmente, porque, como vocês sabem, quem conhece, quem já leu a história de Sansão, é assim, um pouco, não é que duvidosa, mas você fica meio, não é, como posso dizer, não é comovido, mas tipo, querendo entender a mente de Sansão. E quando eu chegar lá no céu, eu vou chamar Sansão para uma conversa. Vou dizer a ele: Sansão, vem cá. Vamos ali tirar umas mangas. Vamos tirar umas mangas que eu quero conversar contigo. E perguntar a ele o porquê de ele ser tanto enganado. Se ele foi realmente ingênuo, se ele não estava vendo, ou se ele foi enganado mesmo. Mas assim, é isso que eu tô dos meus pensamentos. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é íntimo ou familiarizado com Jesus? Existe diferença? Existe. Íntimo. Significado de íntimo: relação muito próxima, amizade íntima. Um exemplo: Jesus. Eu chego para Jesus e pergunto: Jesus, o senhor conhece Igor? Jesus vai me dizer: Igor, conheço Igor. Falo com Igor todos os dias. Todo dia Igor fala comigo. Ele é meu brother. A gente é amigo íntimo. Quando ele conta tudo pra mim, eu conto tudo pra ele. Ele sabe tudo de mim e eu sei tudo dele. Familiarizado. Familiarizado. Jesus, tu conhece Altair? Rapaz, Altair, eu conheço isso, mas só assim de vista. De vez em quando ele passa por aqui, me dá um oi. Não é coisa muito... É só conheço de vista. Às vezes, de vez em quando ele fala comigo. E eu quero te perguntar novamente: você é familiarizado ou você é íntimo de Jesus? Vamos supor que você tenha dito que você é familiarizado, mas você deseja ser íntimo de Jesus. Eu quero usar aqui o exemplo de um casal, né? Já que eu estou falando de Adão e Eva, eu vou falar sobre Adão e Eva. Não sobre Adão e Eva em si, né? Mas como eu posso ter intimidade com Jesus? Como se começa um processo de intimidade entre um casal? Vem amizade, namoro, noivado e casamento. Na amizade, eles se conhecem, passam a frequentar o mesmo grupo de amigos, mesmo rolês, fazem as mesmas coisas, começam a conversar mais. Daí surge um interesse mútuo entre os dois. Um começa a olhar para o outro diferente, faz assim, tô começando a te olhar diferente. Aí a mulher faz: eu também tô começando a te olhar diferente. Se os dois forem evangélicos, cristãos, normalmente eles vão orar, né, para iniciar o namoro. Iniciando o namoro, começa, né, aquela fase melódica, onde tudo é muito bonito, onde tudo são flores. Passam horas na ligação, meu amor pra cá, meu amor pra lá.
Inclusive nessa de ligação, conversam muitas horas e até madrugadas conversando. E na hora de desligar, um fala pro outro: ah, não vou desligar não. Desliga tu. Oxe, vou nada. Oxe, desliga tu. Vou não. E fica nessa, né? De quem vai desligar. Enfim, passada-se essa época, se conheceram um pouco, eles vão para o noivado, que é mais tempo juntos, se conhecem um pouco mais, contam alguns segredos, preparativo para o casamento, ou seja, mais eles começam a ter mais responsabilidades. É nesse momento que eles começam a se conhecer um pouco mais, porque eles passam mais tempo junto, contam alguns traumas, alguns segredos que tiveram, e eles passam a se conhecer um pouco mais. Dado esse tempo, eles querem dar o próximo passo, que é o casamento. Que agora é a hora da real intimidade. E eu não falo só pela noite de núpcias. Apesar de que eles vão se despir, mas eu falo de que agora é que cada um vai se conhecer melhor. Por quê? Porque antes no namoro e no noivado não foi percebido coisas, ou não foram contados, foram deixadas coisas para trás que não se contaram no namoro. E é a hora que ele e ela pensam, né? O que será que ela vai pensar de mim quando vê esse meu defeito? O que será que ele vai pensar de mim quando ele me vê acordar sem maquiagem? Será que ele ainda vai me amar? O que será que ele vai pensar? E desse mesmo jeito, tem que ser o seu relacionamento com Jesus. Se você deseja ter relacionamento, se você deseja ser íntimo de Jesus, você precisa fazer assim como no namoro, como no noivado e como no casamento. Se você quer ser íntimo de Jesus, você tem que passar mais tempo com Ele. Às vezes, quando a gente fala que quer ser íntimo de Jesus, a gente só fala por falar, mas a gente não busca, a gente não dedica tempo a Ele, a gente não fala com Ele. Às vezes até você faz isso, até você fala, até você dedica, mas como no casamento, quando você se chega a Ele, você esconde algumas coisas. E quando você passa a esconder essas coisas, é quase que impossível você ter uma relação realmente íntima com o Senhor, pois você precisa chegar a Ele e contar tudo, exatamente tudo. Você não pode esconder nada, porque assim como no casamento, quando você esconde algumas coisas, você pensa que o seu cônjuge não vê, mas ele vê, porque agora vocês estão juntos, vocês são um só. E ele percebe isso, mas ele não tem abertura para conversar com você, porque você antes não contou sobre isso e você não dá abertura. E ele vai percebendo isso e isso vai desgastando o relacionamento. A mesma coisa é com Jesus. Quando você chegar diante de Jesus, não esconda nada. Conte tudo a Ele. Às vezes você fala assim: ah, Jesus viu, eu não preciso contar. Não. Se você quer ter intimidade com Jesus, você precisa contar tudo. Quero te fazer outra pergunta. Você está perto ou está junto de Jesus? Existe diferença entre estar perto e estar junto? Existe. Está perto. Sexta, sábado e domingo, Altair vem para a igreja, dá glória a Deus, aleluia, pula, dança, canta nas horas dos hinos, mas quando chega na segunda, na terça, na quarta e na quinta, Altair não dá nem um oi para Jesus. Nem pergunta como é que ele vai. Altair só é crente no sexta, no sábado e no domingo. Ou seja, Altair está perto de Jesus. Está junto. Altair faz tudo isso. Sexta, sábado e domingo ele vem, pula, dá glória a Deus e aleluia. Porém, quando é na segunda de madrugada, ele levanta e faz: Jesus, como é que vai o Senhor? Vai tudo bem?
Segunda de manhã, Altair levanta e dá bom dia. Jesus, como é que vai o Senhor? Tá tudo bem? Segunda de tarde, a mesma coisa. Senhor, como é que vai? Tá tudo bem? E assim adiante. Terça, quarta, quinta e sexta. Se você faz isso, você está junto de Jesus. E mais uma vez eu te pergunto, qual é o teu relacionamento? Você está perto, está junto de Jesus? Eu quero ler agora novamente em Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 3. Mas Deus disse: não comam do fruto que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu para o seu marido, que comeu também. Verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus esconderam sobre a presença do Senhor Deus sobre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore qual lhe proibi comer? Eu te pergunto, será que Deus não sabia que Adão já estava nu? Será que Deus não sabia que Adão tinha se escondido? Sabia, porque Deus é soberano. Mas Deus queria ouvir dele. Deus queria ouvir da boca dele. Então, o que eu tenho a te dizer é, embora você fale: Deus sabe do meu pecado, Deus viu o meu pecado, você tem que confessar, você tem que contar. Não é porque Deus sabe, você tem que contar. Se você quer ter uma intimidade realmente com Cristo, você tem que contar tudo, exatamente tudo. Versículo 12. Disse o homem, aqui é que é bom, que é a primeira jogadinha de culpa do pecado: foi a mulher que me destes por companheira que me deu do fruto da árvore, vírgula, aí ele fala, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, vírgula, ela termina, e eu comi. Pare de jogar a culpa dos seus pecados sobre as pessoas. Apesar de ter tido influência, apesar de outras pessoas não é que fizeram parte, mas que ocasionaram isso, elas não têm nada a ver. Quem pecou foi você, quem tem que assumir é você. E quando você entrar na presença de Deus, você tem que contar tudo, você não pode maquiar. Você não pode chegar na presença de Deus e falar assim: isso aqui eu vou contar, isso aqui não, isso aqui eu vou esconder, isso aqui não, isso aqui não, Senhor, isso aqui o Senhor não pode ver não, isso aqui eu vou esconder. Não, você não pode fazer isso. Se você quer ter intimidade com Deus, você tem que chegar diante dele e contar tudo, exatamente tudo, todos os seus pecados, não importa qual seja. Às vezes a gente pensa assim: cara, é difícil assumir um pecado, é difícil contar para alguém, confessar o meu pecado, porque isso vai me causar vergonha, isso vai me causar dor. Realmente,
Às vezes pode causar vergonha, às vezes pode causar dor. Mas eu insisto em dizer, se você quer ter intimidade com Cristo, você precisa chegar diante dele nu. E quando eu falo nu, não é sobre vestes, mas é sobre ser transparente. Você tem que chegar diante de Deus e confessar tudo, exatamente tudo. E eu quero te fazer mais outra pergunta. Quem é você nesse momento? Você é o Adão do capítulo 2, que andava nu pelo jardim? Deus encontrava com ele todos os dias, tá? Antes da queda. Todos os dias Deus descia e conversava com eles. E eles estavam nus, mas eles não tinham vergonha. Ou você é o Adão do capítulo 3, que quando chega diante de Deus, você começa a se maquiar, começa a se esconder, começa a esconder pecados, começa a esconder defeitos. Quem é você? Você é o Adão do capítulo 2 ou o Adão do capítulo 3? E seus pecados têm consequências, tá? Se você não confessar, vai ser quase que impossível você ter intimidade com Deus. Para terminar aqui, eu quero ler mais um versículo para vocês. Josué, capítulo 7, versos 13 e depois o 21. O título do capítulo 7 é O pecado de Acã e suas consequências. Versículo 13. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Esse capítulo fala de uma parte que o povo de Israel estava guerreando contra o povo de Ai. Josué manda para a guerra 1.000 homens, apenas 1.000 homens. Antes ele manda alguns espiões olhar e ele fala: não precisa que você mande todos os homens, pois apenas 1.000 homens são capazes de vencer. E ele envia esses 1.000 homens. Mas quando chegam lá, eles não conseguem vencer o inimigo. E eles retornam envergonhados. E 36 deles ainda morrem. E por causa disso, o povo de Israel ficou com medo e não queria mais guerrear. Foi aqui quando o Senhor falou no capítulo 13 que entre eles tinham coisas consagradas a deuses. E por conta disso eles não poderiam vencer. Versículo 21. Versículo 20. Não, 19. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade, conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: ele não maquiou nada, ele não colocou culpa em ninguém, ele não jogou a culpa em ninguém, ele falou: o que fiz foi o seguinte, ele confessou: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Enquanto você ficar acobertando, encobrindo seus pecados e não confessar, você não terá intimidade com Deus, você não vencerá, Deus não poderá agir na sua vida. Mas depois que Acã confessou o pecado dele, lá no capítulo 8, olha o título do capítulo 8, a destruição de Ai. Depois que você confessa o seu pecado, depois que você assume a sua culpa, Deus toma espaço, Deus ganha espaço para agir na sua vida. Então, se você quer relacionamento com Deus, se você quer ter intimidade com Deus, pare de maquiar o seu pecado. Pare com essa relacionamento superficial com Jesus Cristo
Jesus Cristo é muito mais, muito mais do que isso. E Ele quer muito mais de você. Então, pare de maquiar o seu pecado. Seja verdadeiro com Cristo. Conte tudo a Ele. E Ele poderá te ajudar. E eu tenho outra coisa para te dizer. Assim como no namoro, no começo do namoro, né? Se for um namoro cristão, normalmente eles marcarão dias, né? Tipo, terça e quinta é o dia marcado pra gente se encontrar e pra gente se ver. Deus não quer dias marcados para encontrar contigo. Ele quer encontrar contigo todos os dias para marcar a tua vida. Amém?